É hora de acender as luzes sobre o uso da inteligência artificial no direito brasileiro. É muito mais provável que no futuro seres humanos e máquinas trabalhem complementando um ao outro do que um se sobreponha ao outro. O acesso à justiça é garantia da cidadania e também um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito no Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. O geógrafo Milton Santos descrevia o Brasil como um país distorcido e dizia que precisamos levar em conta nossa formação socioespacial, o modo como nos constituímos como nação. O Brasil é um país complexo, diverso e muito desigual. E por isso, a forma como a justiça chega para cada cidadão é muito diferente. Durante a pandemia, realizei meu doutorado na Universidade de Brasília, idealizada por Darcy Ribeiro, importante figura da história brasileira que buscava interpretar o país a partir de seu povo. E descobri que 53 tribunais brasileiros já usavam algum tipo de solução de inteligência artificial. Daí me perguntei, tal qual Milton Santos em texto de 1999, qual o papel do intelectual para o aperfeiçoamento da vida democrática do país? Esse documentário é parte do produto do doutorado que busca entender como, por quê e quais os desafios e benefícios desses projetos e soluções de inteligência artificial na justiça brasileira. A inteligência artificial tem tudo hoje, né? Então, se você ouvir aí o seu Spotify, no outro dia, ele vai dizer músicas que são a sua cara. A Netflix te manda um e-mail dizendo esses filmes são para você quando você abre a sua plataforma. Então, a inteligência artificial tem tudo. É difícil pensar que o mundo daqui a 20 anos não vai ser todo inteligência artificial. Do ponto de vista social, você tem uma outra subjetividade, porque o tema da escolha, né, essa escolha do indivíduo racional, da modernidade, ele vai ser feito por um aparelho a partir das suas escolhas. Isso é prático, isso é divertido, mas é óbvio, né, que tudo isso tem um custo, né? As transformações do processo econômico e social, não dá para a gente achar que elas são transformações sempre para frente e que o mundo antigo ficou para trás, não. E também não dá para dizer que são ruins, né? Elas sempre vão exigir de você e exigir da sociedade formas de conviver com isso de maneira que a sociedade não se torne desfeita. A inteligência artificial prenuncia o que se tem identificado como a quarta revolução industrial. E os cientistas afirmam que ela efetivamente vai revolucionar as nossas vidas e tem grandes potencialidades de benefícios e também vem a inteligência artificial com muitos riscos que precisam ser evitados. E, no que diz respeito ao Poder Judiciário, ela também apresenta uma grande potencialidade para aumentar a eficiência da justiça brasileira. E, portanto, além dos projetos atuais que nós já temos no Supremo Tribunal Federal, ao assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, eu realizei um chamamento público para as empresas apresentarem protótipos de solução de inteligência artificial que sejam capazes de fazer um resumo dos processos que chegam em muitos volumes aqui no Supremo, muitas vezes. Esse resumo ele deve ser capaz de conter o fato relevante, a decisão de primeiro grau, a decisão de segundo grau e as razões de recurso. E com isso, se conseguirá economizar uma enorme quantidade de tempo dos ministros e da sua assessoria. Tudo, evidentemente, feito com supervisão judicial. E em 2023, também criei um grupo de trabalho no CNJ, composto por especialistas nesse tema, para atualizarem as normas sobre o uso responsável da inteligência artificial no judiciário. É muito importante ressaltar esse ponto. A inteligência artificial oferece muitas potencialidades, mas nós precisamos evitar naturalmente os riscos que vêm, sobretudo com a inteligência artificial generativa, alucinação, discriminações e outros desvios
que evidentemente nós não desejamos que ocorram no Poder Judiciário. Tenho esperança de que a sinergia entre a justiça e a tecnologia nos ajudará a prestar melhores serviços para a população com maior velocidade e melhora da qualidade daquilo que nós entregamos. Então, o tribunal hoje tem 3 principais projetos na área de inteligência artificial. Tem um que chama SAREF, que é um sistema de reconhecimento facial, que serve tanto para controle do acesso às dependências do tribunal, né? Então a pessoa que se cadastra já tem aí a sua face cadastrada, mas também para os presos em regime aberto. Então esses presos, antes eles tinham que comparecer diretamente na vara, na VPERA, assinar um documento. Então hoje eles podem cumprir essa etapa do regime aberto através do sistema SAREF, então através de um celular que vai ter a geolocalização e já vai indicar e vai ter o cumprimento dessa etapa do cumprimento da pena aberta. E tem também o TOT, né, que é o quê? Análise da petição inicial para verificar aí a classificação do processo, que é bem interessante. E tem também a questão do assunto e data. Então, assim, hoje a gente tem ainda no judiciário, eu acho, uma carência de dados que sejam confiáveis, de classificação dos processos. E isso dificulta um pouco a nossa pesquisa, o nosso controle. Então, se a gente quer fazer uma gestão de processos repetitivos, por exemplo, a gente tem muita dificuldade. E aí esses projetos vêm para agregar isso, né? Essa questão da classificação, análise da petição inicial vai ser bem interessante. Quais seriam os riscos, né? Não vejo risco assim, de substituição da atividade humana pela inteligência artificial. Eu não consigo vislumbrar hoje algum malefício ou risco assim, que impeça a gente de usar a inteligência artificial no Poder Judiciário. Olá, eu sou Antônio Sombra, sou analista de dados, servidor aqui do TJDFT e vou apresentar para vocês o SAREF, Sistema de Apresentação Remota de Reconhecimento Facial do Tribunal, que foi desenvolvido totalmente pelos servidores da casa, né, com recursos internos, a infraestrutura do TJ, né, e sem nenhuma aquisição de soluções do mercado. Né. É uma ferramenta de apresentação que usa tecnologia de reconhecimento facial e ajuda hoje as varas de cumprimento de pena em regime remoto, em prisão domiciliar, a serem mais produtivas e ajuda os apenados também a se apresentarem de forma mais fácil a partir do celular. Vou mostrar aqui, né, quando você entra no site, você clica em iniciar, escolhe a unidade. Regime aberto, aqui no caso é da vara da VPERA. Escrevo aqui o código de segurança. Fique de frente e olhe para a tela. Não cubra seu rosto meios e gourmet, chapéu ou óculos escuros. Quando estiver pronto, clique no botão tirar foto. Estamos verificando sua foto. Por favor, confira os seus dados. Aparece o número do processo, o meu nome, que eu cadastrei. Sim. Comunicando presença confirmada com sucesso. E aí o recibo vai para o e-mail, ou você pode baixar também o recibo do comprovante, e você pode baixar também o relatório de suas apresentações. Então é uma realidade que veio para ficar. Então é importante sim que os advogados olhem para isso, aprendam, como veio, né, na verdade, quando aconteceu com o processo eletrônico, né, os advogados aprenderam rapidamente a trabalhar com processo eletrônico, com certificado digital. É uma questão semelhante que nós vivemos hoje. Os advogados têm sim que aprender a trabalhar com inteligência artificial. É algo que a gente já vem desenvolvendo desde 2019 e agora, né, no 2023, nós lançamos essa ferramenta que facilita muito o dia a dia do advogado. Na hora de fazer, por exemplo, uma petição ou um recurso, ele recebe a intimação, vê que tem um recurso para fazer, já tem ali a jurisprudência sobre o tema a um clique, né? Então facilita bastante, é um ganho de tempo enorme para o advogado. Claro que o advogado que sabe operar os sistemas de inteligência artificial vai ter realmente um grande diferencial em relação aos advogados que não trabalham, né, com inteligência artificial. Porque quando a gente está falando do Poder Judiciário, a gente está falando realmente de um órgão que está bastante atarefado, está bastante atribulado, com muita demanda, mas a gente está falando primordialmente de pautas que dizem respeito a pessoas e a casos específicos, casos reais.
Então, é preciso que a gente tenha cada vez mais uma regulação que sim permita que a IA possa ser utilizada, mas que garanta aí que a gente não vá incorrer em problemas e danos a essas pessoas que muitas vezes já estão ali porque foram prejudicadas por algum momento ou por alguma situação no passado, né? Acredito que quando a gente está olhando para a tecnologia, a gente não pode realmente impedir que a inovação chegue, porque ela faz parte da nossa rotina, né? Cada vez mais da sociedade como um todo. Mas eu acredito que de malefícios é importante que a gente olhe para quando essa tecnologia, para quando a IA ela for tratar dados, quando a gente está falando de poder judiciário. Porque tem essa ideia de que a tecnologia pode ser neutra, de que ela seria neutra, mas ela, além de ser feita por pessoas, ela também está lidando com dados que retratam uma determinada realidade. Então, por exemplo, a gente está falando de casos em que a IA vai ajudar no sistema criminal. A gente está falando de uma área que é historicamente no Brasil marcada por diferentes tipos de preconceitos, principalmente o racismo. E aí, quando a gente bota esses dados que já são enviesados para serem tratados por esses sistemas, a gente corre um risco muito grande de que eles acabem potencializando essas discriminações. Então, na hora de sopesar benefícios e malefícios da IA no direito, acho que a gente tem que olhar para esses dois lados. Eu acho que é um atraso. Por quê? Porque a inteligência artificial, se é um robô, se é um computador, foi criada pelo homem. O homem julga mal, imagina a inteligência artificial. Aí ele julga mal, cria um robô, ele pode criar o robô que ele quiser para julgar da forma que ele quiser. Você colocar uma máquina no lugar do ser humano, eu acho um atraso. Não é que a tecnologia que avança, que não serve para a gente no dia a dia. Ela serve, ela é muito boa, benéfica, e eu gosto. Eu tenho celular, e eu gosto, mas eu não acredito que colocar uma máquina no lugar do ser humano vai resolver os problemas que a gente tem que resolver. O ser humano continua sendo o mais inteligente. Se ele criou a própria inteligência artificial, ele é o mais inteligente. Então eu acho que é um atraso colocar a máquina para julgar. Se o homem já julga mal, imagina a máquina. Eu vi já um debate há pouco tempo, na verdade, sobre identificação de réu, de uma pessoa ou de uma pessoa cometer um crime, e que estava dando alguns problemas porque, majoritariamente, pessoas negras estavam sendo identificadas erroneamente, estavam pagando por crimes que elas não cometeram. Eu acho que é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que vai agilizar alguns processos, vai reproduzir uma realidade que a gente tem, que é uma realidade atravessada por racismo e outras questões, né? Durante a pesquisa, fui notando algo que é característico das sociedades contemporâneas: a presença de contradições inerentes às novas tecnologias. De um lado, fala-se da possibilidade dessas tecnologias serem aliadas da eficiência dos processos e procedimentos jurídicos e da possível neutralidade e objetividade dessas ferramentas. De outro, os riscos inerentes, como os vieses discriminatórios de raça, gênero, cor, de uma justiça que pode reforçar desigualdades estruturais da sociedade brasileira e a falta de transparência sobre decisões que afetam diretamente o processo, os cidadãos e os advogados. Afinal, toda a tecnologia tem por trás, durante todo o seu ciclo, o ser humano, decidindo sobre quais os dados utilizar, onde armazenar, para quê e quando este produto da inteligência artificial será usado. Bom, tem uma série de regulações que estão sendo discutidas hoje, né? Uma delas é o CNJ, ele está com um grupo de trabalho só para discutir a reforma, né, da Resolução 332. Então, acho que essa é uma resolução muito importante, porque a gente sabe que o judiciário já utiliza IA, né, no Brasil. A gente tem muitos casos no judiciário brasileiro, e especialmente para utilizar, para sistematizar a informação, né, para auxiliar, digamos, aí, a sistematização e a organização dessas informações, a inteligência artificial já está sendo utilizada. É claro que ela pode ser utilizada para auxiliar ainda mais o judiciário e os juízes, e é por isso que o CNJ está discutindo isso nesse GT. A gente tem outras iniciativas, tem a resolução de propaganda eleitoral do TSE, que já foi editada pelo tribunal e também discute aí IA generativa, deepfakes, e especialmente estabelece uma obrigação de transparência, né? E a gente tem, acho que a proposta mais geral que hoje a gente tem em discussão é o PL 2338.
Ele é um PL proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele foi proposto a partir da comissão de juristas presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Esse projeto tem muita afinidade com o projeto apresentado pela União Europeia, que tem sido discutido há muitos anos. Ele se baseia numa classificação de riscos. E, de acordo com a gradação dos riscos, então a regulação terá uma abrangência e um alcance diferentes. A única relação direta com o uso da inteligência artificial no direito seria exatamente a classificação que se atribui a algumas dessas utilizações no Poder Judiciário, por exemplo, que seriam de alto risco e exigiriam alguns cuidados especiais, regras de conformidade, relatórios, auditoria, explicabilidade, exigências mais estritas do que para aquelas aplicações que sejam consideradas de risco menor. Eu acho que como a gente está muito no início desses processos e que com certeza isso vai ter muitas mudanças, vai trazer muitas mudanças em 1, 2, 3, 5 anos, acho que a gente tem que aproveitar esse momento que está tudo muito no começo e trazer outras pessoas também para produzirem essas tecnologias, para entenderem sobre essas tecnologias, para criticarem, pesquisarem também sobre inteligência artificial, porque se está tudo muito no início, talvez a gente tenha a chance de ter uma ferramenta ou uma linguagem que, ao invés de aumentar a desigualdade, pelo contrário, ela ajude a reduzir, né? E isso, obviamente, não vai acontecer de forma orgânica, porque tecnologia não é uma coisa orgânica, mas com intencionalidade, com vontade, investimento, a gente consegue, sim, criar uma inteligência artificial que seja mais inclusiva, né? Eu gosto muito desse pensamento de que, pode ser diferente, eu gosto da ideia de dar esperança. A primeira advogada negra que se tem notícia no Brasil, Esperança Garcia, carregava no nome o ideal que devemos perseguir com a introdução das novas tecnologias como a inteligência artificial. Assim como a justiça, a inovação deve sempre servir para atender as pessoas, concretizando esse sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja para o bom caminhar da vida democrática do Brasil.